Olá! Dando continuidade à nossa disciplina de nutrição e farmacologia, vamos entender alguns mecanismos bem básicos em que podem ou podemos ter o efeito dos nutrientes sobre a ação de um fármaco. Muitas vezes nós nos questionamos: será que podemos ingerir determinadas classes de substâncias químicas, medicamentosas, por assim dizer, com outras substâncias, ou qual é o efeito dessas substâncias no nosso organismo quando associadas a algum nutriente? Sabemos que proteínas são nutrientes e que durante o processo de digestão as proteínas elas são quebradas em porções menores, os aminoácidos, e esses, por sua vez, são absorvidos para que durante o processo de síntese de proteína o nosso organismo passe a produzi-los. Nesse sentido, temos que entender que a resposta inflamatória ela é dada por proteínas. Então, quando nós ingerimos uma grande quantidade de proteínas, vou dar um exemplo simples, a caseína, que é a proteína do leite, rica em lactose, a caseína ela provoca um processo, uma resposta inflamatória a nível intestinal. Logo, se nós estamos ingerindo classes ou certas classes de substâncias, podemos nos perguntar qual é o efeito desse processo na absorção e metabolismo de drogas a nível de trato intestinal. Ou, se quisermos solucionar algumas respostas inflamatórias, não podemos ingerir alimentos que geram essa resposta inflamatória. Então, a porção do alimento, quando ela é ingerida, passa pela digestão, mastigação, a ação da enzima da ptialina, da saliva. Há o processo de digestão, e a gente sabe que o processo de digestão ele se inicia na boca, passa-se pelo estômago, o trato gastrointestinal superior, ou seja, o intestino delgado, duodeno, jejunum e o ilho, e a digestão no intestino grosso, ela é muito precária. Precária não no sentido de ser ruim, mas ela é praticamente inexistente, porque o que nós vamos ter a nível de intestino grosso, do processo de digestão, é apenas a absorção de água. Passa-se pelo processo de absorção, pelas microvilosidades, que são especializações de membrana. Há a distribuição via corrente sanguínea, mas sabemos que toda substância ingerida pela boca quando ela é absorvida via intestino delgado, o primeiro caminho é o fígado, e essa distribuição ela já pode favorecer a excreção ou estocar essa substância no tecido, o metabolismo, seja a produção de energia, anabólico, catabólico, cofatores, coenzimas, etc., produzindo metabólitos que podem ser primários, secundários ou de acordo com a via representar onde esses metabólitos eles vão atuar. Assim, nós entendemos que, mesmo pela ingestão de um fármaco ou de um alimento, nutriente, e também dependendo do estado nutricional, essa substância, tanto medicamentosa quanto alimentícia, ela terá uma farmacocinética, uma prescrição farmacêutica, ou seja, uma compatibilidade com a substância, uma estabilidade, uma solubilidade, ou seja, se ingerimos substâncias pouco solúveis, o nosso organismo, via fígado, transforma essa substância em substâncias mais hidrossolúveis, para que isso, ao final de um processo fisiológico, tenha uma resposta do paciente, ou seja, uma piora no inefetiva ou uma toxicidade maior, ou isso mude positivamente uma melhora do estado nutricional e o efeito farmacêutico como ótimo. Muito obrigado.